Vou te denunciar. Acabamos de ouvir a voz de Maria Andreina Farias Torres, uma mulher venezuelana de 31 anos que havia acabado de ser agredida por 2 homens. Tomada pela raiva e impotência, ela correu atrás deles, gritando que os denunciaria. Ela fez de tudo para impedir que escapassem e queria entregá-los pessoalmente às autoridades. No entanto, depois de se agarrar com todas as forças à parte da frente da caminhonete, o motorista acelerou com o único propósito de se livrar dela. As imagens captadas pelas câmeras de segurança logo viralizaram e, em questão de horas, começaram a circular pelas redes sociais, gerando uma onda de indignação que ultrapassou fronteiras. E a dureza das cenas, o desespero de uma mulher que tentava impedir seus agressores e a frieza com que eles iam embora, deixando-a caída na rua, causaram comoção internacional. Se eles foram lá para instalar um cabo, então por que tinham que fazer isso? Por quê? O que fizeram com ela para que ela saísse tão indignada? O sentimento de impotência que o caso de Maria deixou não tem precedentes. Ela era uma mulher como tantas outras que haviam emigrado em busca de um novo começo, com vontade de superar, esperança de uma vida digna e desejo constante de reencontrar os filhos. 5 pequenos que ficaram na Venezuela esperando o dia em que sua mãe pudesse abraçá-los novamente. A mulher acordava todas as manhãs motivada por esse desejo. No entanto, como já sabemos hoje, a dor da sua perda atravessa centenas de quilômetros e deixa toda uma família completamente devastada. Vou sentir muita falta dela. Eu sei que não vou vê-la mais, nem os filhos dela vão vê-la. Eu, junto com meus netos, abraçá-la junto dela. Tudo remonta ao ano de 2019, quando ela se viu na necessidade de tomar uma das decisões mais difíceis da sua vida. Não se tratava só dela, era pelos filhos que dependiam completamente do seu esforço, da sua capacidade de prover e da necessidade de lhes dar um futuro melhor. Repleto das oportunidades que ela mesma teria desejado. E assim, com a promessa de se reencontrarem, a mãe, família e filha se despediu do que ela conhecia como um lar, onde não faltava carinho, mas sim as possibilidades econômicas. Na Venezuela, como você já sabe, a situação estava cada vez mais insustentável. Encontrar um trabalho digno que pagasse o suficiente praticamente tinha se tornado uma missão impossível. Com tantas bocas para alimentar, 5 sabia que permanecer naquele país não era a sua melhor opção. Então, depois de pensar e analisar cuidadosamente, 5 percebeu que para mudar sua realidade não bastava simplesmente resistir ou nadar contra a correnteza. Mas ele precisava tomar uma decisão mais drástica, como deixar seu país e recomeçar em outro lugar. Convencida de estar certa, Maria reuniu coragem e enfrentou um de seus maiores medos. Porque, além da distância dos entes queridos, o que realmente a angustiava era a iminente solidão, que, embora trouxesse emoções difíceis de lidar, não podia ignorar o fato de ser uma mulher exposta, sem conhecidos e em um país novo. Mas, independentemente disso, ela quis se manter positiva, dizendo para si mesma que tudo ficaria bem, que era só uma questão de tempo para se adaptar e encontrar seu lugar. Ela então se agarrou à ideia de que seu sacrifício valeria totalmente a pena, e ela teve a convicção de que, uma vez fora daquele país, só coisas boas viriam para ela e para sua família. Quero buscar um futuro, mãe. Quero dar um futuro para meus filhos. E agora isso. Agora, depois de 7 anos. Foi então que, no ano de 2019, ela disse adeus à vida como conhecia. Com lágrimas nos olhos e a voz trêmula, ela disse um até logo que doeu mais do que imaginava. Deixando para trás filhos, família, raízes e tudo que a sustentava. Maria Andreina Farias Torres sempre foi vista como uma mulher extrovertida. Ela adorava cantar, sair com amigos e conhecer pessoas, mas principalmente se destacava pelo desejo de superação, sendo trabalhadora e nunca se deixando abater por adversidades. Ela era tão determinada que até em seus últimos minutos de vida lutou contra a injustiça que a fizeram viver. Com esse mesmo ímpeto, ela chegou ao Peru, no distrito de San Bartolo, em Lima. Com muito poucas coisas materiais, mas cheia de ilusões e vontade de seguir em frente, ela se instalou em um pequeno apartamento que logo se tornou seu refúgio. Não era grande nem estava nas melhores condições, mas para Maria significava liberdade, dignidade e um novo começo,
O que ela acreditava era em uma melhora em relação à Venezuela. Pensava, além disso, o tempo todo em sua mãe e em seus filhos, sendo eles o principal motivo para nunca se deixar abater. Sabendo que não podia falhar, começou a trabalhar sem descanso desde o primeiro dia. Qualquer emprego honesto ao qual pudesse aspirar, ele considerava como uma opção. Limpeza, atendimento em restaurantes, apoio em comércios, o que fosse necessário para pagar o aluguel, enviar dinheiro para a Venezuela e manter viva a esperança de reencontrar seus filhos. A mulher foi desempenhando diversas funções, como eu disse, até que chegou a um negócio de fast food. Era uma pizzaria, cujo dono Dom Maquelo recebeu calorosamente. Perguntei se queria trabalhar. Ela disse que sim. Ofereci vaga de lavadora de pratos e ela aceitou. Achei que ela não faria isso. Ela perguntou, já, quando venho? Respondi, não venha, fique agora. Ela aceitou. Naquele dia, o dono do restaurante e os colegas ficaram surpresos com a responsabilidade e energia dela para agir. Ela era uma bala, aquela menina não cansava. Foi assim que a descreveram após seu falecimento como uma das trabalhadoras mais admiráveis. Com o tempo, Maria mostrou seu compromisso duradouro. Embora tenha começado com uma atividade como lavar a louça, foi subindo aos poucos até chegar ao cargo de chefe de cozinha. Jovem responsável e determinada a vencer, era uma mulher motivada a evoluir diariamente por ela e por seus filhos. Essas qualidades a tornaram parte crucial do negócio, conquistando não só o carinho dos outros funcionários, mas também a admiração e o respeito. Acho que vai ser difícil voltar, não só para ocupar o cargo que ela deixou, encontrar uma pessoa assim como ela. Não existia no vocabulário dela a palavra não. Sempre com uma atitude positiva e uma disposição admirável, ela não só cumpria com suas responsabilidades, mas ia além. Ela tinha iniciativa, sabia se antecipar aos problemas e não ficava de braços cruzados quando algo dava errado. Diante de conflitos ou contratempos no trabalho, ela sempre buscava a solução primeiro. Com o tempo, ela conquistou a confiança do dono do negócio, a ponto de se tornar seu braço direito. E quando menos percebeu, já via o ano de 2019 como algo muito distante, quase como se fosse outra vida. Apesar da situação difícil, ele se consolava, sabendo que seu esforço valia a pena. Enquanto isso, à distância, seus filhos ganhavam mais estabilidade graças ao dinheiro que ele enviava com sacrifício e pontualidade. Saber que as carências não faziam mais parte da vida deles, nem da mãe, lhe dava a paz necessária para dormir. Felizmente, os frutos de seu árduo trabalho começaram a retribuir. Pois em maio de 2025, Maria já morava em um bom prédio. E embora o apartamento em que ela se hospedava fosse decente, ainda tinha certos desconfortos dos quais ela já podia prescindir. Por isso, ela começou a considerar a possibilidade de se mudar dentro do mesmo prédio. Do segundo para o terceiro andar, onde havia um apartamento mais amplo e ao mesmo tempo mais confortável. Esse pequeno avanço em sua vida não só lhe oferecia um espaço melhor para viver, como também lhe lembrava que estava progredindo. Que todo o seu sacrifício, as longas jornadas e os momentos de solidão não tinham sido em vão. Ele tinha a forte convicção, além disso, de que, a partir de então, pouco a pouco, as coisas iriam melhorar, especialmente se continuasse se esforçando como vinha fazendo até agora. Infelizmente, a vida tinha outros planos. O único pecado de Maria foi demonstrar ser uma mulher independente, capaz de viver sozinha e de se adaptar a outro país sem nenhum tipo de ajuda. Essas qualidades de força, nobreza e trabalho foram vistas por dois homens mal intencionados como oportunidade. Aproveitaram-se da confiança, gentileza e do fato de ela morar sozinha, para aparentarem profissionalismo e agirem conforme suas reais intenções. A venezuelana de 31 anos já havia feito uma mudança bem-sucedida e agora morava no terceiro andar, como te falei, com mais conforto. Era um espaço amplo, onde certamente passariam ótimos momentos, talvez com novos amigos ou sozinha, assistindo a um filme, ouvindo música, enfim, descansando. No entanto, para finalmente completar o processo de mudança, ainda restava um detalhe pendente. O apartamento não tinha serviço de internet. Maria esperava resolver isso o quanto antes, já que precisava, principalmente para manter contato com sua família. E foi ela quem me disse, olha, eu já conversei, liguei para a Claro para que possam fazer a mudança. Para que levem o roteador da internet ou o modem de internet, que levem para o terceiro andar onde fica meu novo quarto.
Uma atividade rotineira que todo mundo já fez ao longo da vida. Receber a visita de 2 técnicos para conectar, consertar ou instalar a internet foi isso que Maria fez, nada fora do normal. Mas para ela, esse simples procedimento virou um pesadelo, pois quem veio instalar o serviço revelou intenções assustadoras. Maria havia agendado a visita para o dia 14 de maio de 2025. Conforme combinado, os funcionários da companhia deveriam chegar entre 9 e 11 da manhã, instalar o serviço de internet e ir embora logo depois. Repito, é um procedimento simples, sem complicações, que todos já fizeram. No entanto, uma série de situações incomuns fez com que os técnicos permanecessem no local muito mais tempo do que o necessário. Eles ficaram lá cerca de 12 horas, tempo em que as câmeras registraram o pesadelo e os últimos momentos da mulher. Às 11 horas da manhã, chegaram os trabalhadores da empresa contratada pela Claro. Andreina, como sempre, atendeu os desconhecidos com aquela gentileza e proximidade que tanto a caracterizavam. Maria jamais pensou que sua gentileza e gratidão teriam consequências irreversíveis. Ela cometeu o erro de confiar nas pessoas erradas que, amparadas pelo uniforme de uma empresa reconhecida, entraram em sua casa aparentando profissionalismo. O que a mulher não sabia era o histórico criminoso que ambos carregavam há muito tempo. E aqui, ao serem contratados por uma empresa tão importante, como dariam um emprego para qualquer um? Essa é a pergunta de 1 milhão. Ou seja, sem serem investigados previamente e entrando nas casas de desconhecidos? Pois é, foi como foi. Esse descuido administrativo permitiu que 2 monstros com antecedentes obscuros tivessem acesso a centenas de lares, se escondendo atrás de um crachá plastificado e uma ordem de serviço. Infelizmente, a venezuelana sofreu as consequências dessa negligência por parte da empresa. E sendo uma mulher atraente, sozinha e com certo ar de ingenuidade, infelizmente ela se tornou um alvo perfeito para atos vis e impiedosos. Um desses monstros era Rubén Darío Cueva Velázquez, 31 anos, e Jean Carlos Montero Guailinos, 27. Ambos pertenciam à equipe de técnicos da PC Telecom Serviço de Atendimento ao Cliente, uma empresa de serviços de telecomunicações, redes e soluções tecnológicas que havia sido contratada pela companhia Claro. A mesma para a qual a senhorita Maria havia ligado para solicitar seus serviços, esperando que resolvessem a situação da internet o mais rápido possível. Então, naquele dia 14 de maio de 2025, a mulher estava finalizando os detalhes da mudança. Além da já mencionada instalação, ainda restavam algumas coisas para fazer, entre elas colocar um suporte para a tela na parede. Por algum motivo, ela achou fácil pedir essa tarefa aos 2 homens como favor, não como parte do serviço. E talvez tenha sido a química que surgiu nos primeiros minutos, ou aquela falsa sensação de familiaridade que às vezes se cria durante uma conversa casual. Mas o fato é que, no final, os homens concordaram em ajudá-la, de modo que, como forma de agradecimento, ela lhes ofereceu o café da manhã, sem imaginar que estava abrindo a porta para algo muito mais sinistro do que uma simples cortesia sem consequências. De alguma forma, esses homens acabariam cobrando, e fariam isso da maneira mais cruel, abusiva e desalmada possível. Andreina era uma pessoa muito sociável, muito alegre, muito amiga. Mas aqui é preciso deixar as coisas claras. O fato de você sorrir para alguém, o fato de você dar essa liberdade para a pessoa se aproximar, não, isso não te dá o direito de fazer algo contra essa pessoa. De repente, trabalhadores e Andreina já compartilhavam a mesa, aproveitando a deliciosa refeição feita por ela. As risadas, as conexões e o clima leve que se percebia fizeram com que eles se sentissem entre amigos. Na verdade, parecia uma reunião comum entre pessoas que se conheciam há muito tempo. A diferença era que eles só haviam se visto algumas horas antes. Exatamente às 3 da tarde, então, as câmeras de segurança do prédio registraram os 3 saindo juntos, conversando de maneira fluida e alegre, como se fossem um grupo de amigos de longa data. E é aqui que ganha relevância o depoimento de quem costumava ser chefe de Maria na pizzaria, que a descreveu como uma mulher muito sociável. Sem dúvida, ela tinha facilidade para fazer amigos. No entanto, esse jeito extrovertido de ser, de certa forma, acabava atrapalhando um pouco o seu julgamento. Confiei em pessoas desconhecidas apenas por um gesto gentil ou um sorriso. Embora os técnicos Rubén e Giancarlo tenham chegado ao local com um papel profissional, nada os impediu de se juntar naturalmente ao ambiente quase festivo que havia se formado.
O que era para ser apenas uma instalação virou uma convivência em comum, em que todos se deixaram levar pelo momento. Foi assim que, em meio a essa aparente proximidade, decidiram estender o encontro e seguir para a praia mais próxima. Parece que passaram um tempo muito agradável lá, com risadas, conversas casuais e momentos sem causar qualquer alarme. Pelo contrário, com certeza Andreína não teria voltado com eles para casa. De acordo com os registros das câmeras de segurança, se passaram um total de 4 horas antes que eles estivessem de volta. A caminhonete foi vista estacionando e, em seguida, 2 homens e uma mulher subiram ao apartamento. A reunião se estendeu por mais tempo, inclusive uma amiga próxima de Andreína se juntou ao encontro, permanecendo com eles por pelo menos meia hora. Ela me ligou por volta das 9 da noite dizendo que estava com amigos em casa e pediu para eu ir lá. Na ligação disse que passaria lá, mas só poderia ficar pouco tempo. E embora eu tivesse chegado com a intenção de passar um momento agradável, não demorou para perceber que algo não estava certo. Ela não tinha certeza se era o efeito do álcool, a atitude dos homens ou simplesmente uma intuição difícil de explicar. Mas algo neles a deixava desconfiada. O tom das piadas deles, o jeito como se olhavam ou talvez os silêncios desconfortáveis que começaram a surgir. Tudo estava fora do lugar para ela e sua inquietação a fez procurar Andreína para expressar sua preocupação. Ela tinha um mau pressentimento, embora não conseguisse colocar em palavras o porquê, só sabia que algo não se encaixava naquela amizade. Entre aspas. Quando estamos a sós, digo, e se a gente for para o meu quarto? Porque não me sinto confortável e tenho um mau pressentimento. Infelizmente para Maria, essa sensação de desconforto não era evidente. Até aquele momento, ela estava se divertindo muito. Além disso, eles tinham passado quase o dia todo juntos, o que, de certa forma, fazia com que ela se sentisse mais confiante em relação a isso. Ela acreditou ter feito novos amigos, mas sabemos que não foi assim. Percebeu isso quando sua amiga saiu do apartamento ficando sozinha com os homens. Após algumas bebidas, a venezuelana se despediu da vizinha. Depois as coisas começaram a tomar um rumo bastante sinistro, ou seja, algo realmente assustador teria que ter acontecido para que, exatamente às 10h40 da noite, Maria Andreína Farias Torres aparecesse diante das câmeras de segurança, completamente fora de si, gritando e ameaçando fazer uma denúncia. Dadas as imagens perturbadoras, não era difícil imaginar que esses indivíduos tivessem atacado ela de alguma forma, seja com violência física, verbal ou ambas. Provocou na mulher um surto de raiva e desespero, revelando sinais de um abuso recente, como observou sua mãe em entrevista. O que fizeram com ela para que saísse tão indignada? Ela se questionou, mas mesmo com o desconforto e sinais de algo assustador, o pior ainda estava por vir. Não era o que tinham feito com ela naquele instante que tornaria esse caso tão perturbador, mas sim o que viria depois. Uma sequência de acontecimentos tão distorcidos que até mesmo para os investigadores mais experientes seria difícil de processar. E tudo gravado pelas câmeras de segurança. Como falei antes, Maria era determinada, decidida e destemida com um ímpeto admirável. Por isso não ia deixar as coisas como estavam, nem que os sujeitos se dessem bem. De modo que, disposta a tudo, para impedir uma fuga, ela subiu na parte da frente da caminhonete, pensando que assim impediria que avançasse. No entanto, ela não contava que nem Rubem nem Giancarlos tinham o mínimo senso de remorso. Eram criminosos. Ao volante estava Giancarlos, que acelerou sem hesitar, mesmo com Maria Andreína sobre o capô da caminhonete. Ele fez isso com a intenção de matá-la e fugiu, deixando-a sem vida no asfalto, como se não se importasse. Diante de alguns transeuntes, houve quem chamou as autoridades e paramédicos. Mas, infelizmente, já não havia nada que pudesse ser feito a respeito, exceto recolher o corpo e tentar reconstruir os fatos para encontrar os responsáveis. Os primeiros sinais do crime ficaram impressos no corpo da vítima, cuja causa da morte foi catalogada como traumatismo múltiplo provocado por atropelamento. Porém, os peritos acharam indícios ainda mais perturbadores. O cadáver apresentava claras evidências de abuso íntimo, dados que revelavam o inferno pelo qual a vítima deve ter passado antes de perder a vida. Com as informações, imagens das câmeras e depoimentos, foi possível emitir um boletim de busca com o rosto dos 2 suspeitos.
Esse boletim trouxe o primeiro resultado 12 dias depois com a captura de Rubem Dario. Sou inocente, senhorita, investigue direito. Eu não sou o estuprador, não abusei nem atropelei a moça. Após ser capturado, Rubem negou todas as acusações, alegou inocência e disse que tudo era um mal-entendido. Ele passou dias escondido em um quarto alugado, convencido de que poderia escapar da justiça. Porém, sob custódia e interrogatórios, sua versão desmoronou. Foi então que ele se viu obrigado a confessar que esteve presente naquela noite, embora jurasse que não foi ele quem cometeu o crime. Eu entro no banheiro. Quando saio, eu já não vejo mais eles. Então eu não desço direto, espero um pouco, porque eu estava brincando. Depois desço e é aí que ele sai e eu encontro a garota. Apesar do depoimento desse cara não ser totalmente convincente, ele dava algumas pistas sobre o que pode ter ocorrido naquele dia. Porém, até então ainda faltava o depoimento de outro envolvido. Jean Carlos, que segundo Rubem, foi o principal responsável por todas as agressões contra a venezuelana. Mesmo depois de admitir que ele próprio havia tentado ter intimidade com ela, do que desistiu após ser rejeitado. Logo, Jean Carlos também foi preso pelas autoridades. Ao que parece, seus próprios familiares lhe davam a ajuda necessária para fugir da justiça, mas, com o caso tão midiático, dificilmente conseguiriam mantê-lo escondido por mais tempo. A prisão, posteriormente, ocorreu no dia 6 de junho de 2025, quando ele mesmo rondava uma área policial tentando investigar o status do seu caso. Eu tive relações com ela, com a venezuelana. Eu realmente tive relações normais e, além de ter tido relações, ela ficou e eu me levantei. Eu tive relações sem preservativo, sem nada. Como era de se esperar, a versão dele dos fatos não estava relacionada a um abuso íntimo, mas sim a uma relação íntima consensual, da qual posteriormente teria se desencadeado uma onda de violência por parte da mulher, como se ela não tivesse concordado. Mas a verdade é que suas palavras, sem nenhum tipo de validade tanto para o Peru quanto para a família afetada, residente na Venezuela, não eram nada além de uma tentativa de justificar seus atos premeditados. Jean Carlos viu uma mulher imigrante sozinha, embriagada e evidentemente vulnerável. O que ele fez não foi consensual, foi uma agressão calculada. E uma vez consumado o abuso, ele não só não demonstrou arrependimento, como tomou a decisão mais covarde, que foi fugir antes que ela pudesse fazer valer sua voz. Ele sabia que ela o ameaçara de denunciá-lo e, ainda assim, se aproveitou sem se importar nem em deixá-la caída no chão. Com o avanço das investigações, surgiu uma informação inesperada. E é que, como mencionamos anteriormente, foi descoberto que ambos os suspeitos tinham antecedentes de violência. Um deles havia tentado asfixiar a própria mãe, enquanto o outro tinha antecedentes por invasão de propriedade, roubo e agressão física. Mas, finalmente, o que se sabe até o momento é que ambos os envolvidos estão em prisão preventiva por um período de 9 meses, enquanto a investigação contra eles está em andamento. Eles são formalmente acusados de feminicídio qualificado e agressão sexual, acusações que, se comprovadas em julgamento, podem levá-los a enfrentar uma condenação exemplar, ou seja, a prisão perpétua, que equivale a 35 anos no Peru. O que fizeram com Andreina é indescritível. Era uma mulher vivendo sua liberdade, sua independência, uma mãe de família que lutava todos os dias para dar um futuro melhor aos seus filhos. Infelizmente, ela foi vítima não só de 2 homens desumanos, mas também de um sistema que não considerou o passado de seus trabalhadores, para que lhes fosse dada a confiança de entrar em centenas de lares, com centenas de famílias e mulheres vulneráveis como Andreina,